Para a doutora Helena Lastres, qual a medida certa entre políticas de cima para baixo e bottom-up, tendo em vista que, em muitos casos, os atores locais não possuem o hábito de enxergar o território de forma sistêmica? Como planejar o desenvolvimento dos territórios nestes casos? Bom, em primeiro lugar, agradeço a pergunta e vou aproveitar para responder dizendo uma forma como o BNDES vem pensando em fazer isso. No BNDES, a gente vem tentando fazer isso de duas maneiras. Uma, aproveitando o que alguns de nós acham que tem de novo e poderoso nesse entendimento de arranjo produtivo, que eu jamais vou me esquecer o susto que eu levei quando a gente recebeu o então ministro de Assuntos Estratégicos, Mangabeira Unger, no BNDES, a diretoria, e ele, na reunião, dentre outras coisas, falou que achava que o conceito de APL era poderoso e místico. E eu falei, meu Deus do céu, o que será que ele entende como APL? É curioso, eu gostaria de entender. Não tivemos oportunidade de perguntar, mas fizemos uma pesquisa. Financiamos uma pesquisa em 22 estados com esse objetivo. O que cada um que fez política para a PL entendeu como a PL? O que foi entendido e apoiado como a PL? O que teve de positivo e negativo? O que a gente aprende com isso? Foi uma riqueza enorme, está disponibilizado na página da pesquisa, se precisarem, me procurem. Temos um livro resumo, mas os documentos estão todos, inclusive a gente teve a sorte de ter a Vanessa ajudando no grupo que fez a pesquisa em Minas Gerais. Bom, como é que no BNDES a gente entende arranjo produtivo? A gente entende como uma nova forma de olhar, de entender o desenvolvimento produtivo e inovativo e fazer política para ele. Um pouco o resumo do que eu falei antes. Então, o que o BNDES faz de mais importante? Apoia megaprojetos, grandes empreendimentos. Então, a gente olha, a gente usa essa abordagem nessa política para grande empreendimento. De que maneira? Vocês aqui no SEBRAE já convidaram a colega nossa que na área de planejamento desenvolveu essa política, mas tem 3 elementos básicos. Uma é montar uma institucionalidade representativa, a gente chama ampliada. O que é isso? As empresas desses megas empreendimentos, muitas vezes são mais de uma, nós, BNDES, e outros atores, poder público federal, se é alguma coisa da área de transporte, de energia, como em geral é, ou de mineração, metalurgia, insumos básicos, governo federal, outros órgãos envolvidos e também, principalmente, os estados e municípios de ação direta desse empreendimento. E outros. SEBRAE é sempre um parceiro que a gente acha que é importante participar. Outros. Com essa institucionalidade ampliada, como a gente chama, a gente tenta desenvolver uma agenda de desenvolvimento territorial. Essa, sim, sistêmica, ampla, que vai dar infraestrutura, até porque o BNDES consegue apoiar a infraestrutura, os projetos de desenvolvimento social, através dos estados e municípios, inclusive, e político-institucional, fortalecemos a capacidade de gestão de estados e municípios, suas secretarias, de finanças, de fazenda, de meio ambiente e outras. E também tem um eixo econômico. Então, já falei de infraestrutura, desenvolvimento social, político institucional e também conseguimos, no econômico, a gente tem 3 abordagens para arranjo produtivo. Aí eu gostaria de até ouvir as reflexões dos senhores sobre isso. Em primeiro lugar, o arranjo produtivo no entorno daquele mega empreendimento, que é o principal, para que o recurso que a gente vai estar dando para aquele empreendimento não seja só pontual, mas que a gente consiga mobilizar a cadeia de fornecedores. A gente costuma dizer o para frente, o para trás, o para o lado, todos os serviços e bens necessários
ao funcionamento daquele empreendimento. Porque, em geral, o que acontece é que, quando a gente faz um financiamento do empreendimento grande desse, principalmente nas regiões menos desenvolvidas, chamadas menos desenvolvidas, grande parte dos recursos voltam para o Sudeste, sobre a forma de contratação de equipamentos, de insumos, de mão de obra especializada. Então, a ideia é ampliar e enraizar esse impulso ao desenvolvimento nas regiões. O objetivo dessa agenda de desenvolvimento é esse. Em termos de APL, então, a gente olha o arranjo produtivo no entorno desse mega empreendimento, que aí são as grandes demandas, são o grande carro-chefe. Mas a gente também tem política para arranjos produtivos que não têm a ver diretamente com o mega empreendimento, mas que vão ser derivados desse dinamismo dado a esse território, em toda a sua diversidade. A gente tem condições de atender isso. E estamos pensando também, é a terceira dimensão, naqueles arranjos produtivos que pré-existiam nos territórios. Em geral, agricultura familiar, pesca, que, se a gente não cuidar e não tiver política que contemple isso também, os senhores sabem, acabamos de ver aqui exemplos da Vale, você desestrutura aquilo e não deixa que eles consigam nem participar de uma oferta de alimentos desses empreendimentos que estão aí sendo lançados. Então, a gente está pensando nessas três dimensões de APL. Mas como é que é então, essa ligação bottom-up, top-down? Como é que a gente faz? É assim, a gente discute, a gente dá a indicação das nossas linhas prioritárias, mas isso é discutido com os nossos outros parceiros, que operam em nível nacional e local. E aí as agendas são as mais diferentes possíveis. Mas o BNDES tenta fazer mais do que isso. A gente tem uma política para a PL para a inclusão produtiva. A gente está nos dois extremos, nos grandalhões e naqueles lugares onde... E aí a gente utiliza recursos não reembolsáveis. Como é que a gente faz isso? A gente faz parceria com os estados. Então, começamos com os estados do Nordeste, já estamos agora no Sul, e como o SEBRAE e vocês, a gente sabe que, para operar, a gente tem que descentralizar, tem que contar com uma base forte ali. E o desenho é mais ou menos semelhante. A gente faz, só que o fundo é um fundo... desculpe, o terceiro elemento do desenho da atuação do entorno dos projetos é a institucionalidade, a agenda de desenvolvimento territorial e o que eles chamam de mecanismo financeiro participativo, que, em geral, é um fundo. No caso para a inclusão produtiva, nas regiões de muito baixa renda, que a gente faz em parceria com os estados, são recursos não reembolsáveis nesse fundo, em geral, e a gente entra com contrapartida dos estados, que é o Fundo de Combate à Pobreza. Como é que a gente faz? A mesma coisa. Tenta fazer um comitê que tem os estados e os parceiros, no Estado, SEBRAE, em geral, é convidado, instituições de ensino e pesquisa, Federação de Indústria, enfim, uma institucionalidade ampliada, e aí pensamos, nós temos, em vez de ter uma agenda de desenvolvimento territorial, nós temos os objetivos das chamadas que são públicas e os critérios de pontuação desses projetos. Aí que eu acho que é interessante a gente pensar e discutir. Porque o objetivo é o quê? Promover o desenvolvimento inclusivo sustentável. Como é que a gente pode colocar isso dentro daquela orientação que eu estava tentando discutir com vocês na minha apresentação, sem asfixiar o local com propostas pré-formuladas, mas dar indicadores de que seriam interessantes se pensassem em atender a determinados objetivos. Então, a gente está falando, por exemplo, de cooperação. Aí a gente faz pontuação para aqueles projetos que apresentem propostas conjuntas. E mais, se forem conjuntas de atores de diferentes funções no arranjo produtivo, para não ser todo mundo produzindo a mesma coisa, mas ter alguém que esteja na parte de insumo, de equipamento, de produção, de comercialização e de geração de conhecimento. A gente vai dando pontuação. Se aquele projeto significa o desenvolvimento e forma de aquisição de novos conhecimentos, aí fazendo, inclusive, uma articulação entre os chamados conhecimentos informais
e os formais, aqueles chamados tradicionais, né? Como é que podem ser potencializados com conhecimento científico e tecnológico. A gente vai pontuando, a gente está experimentando. E acho que, de novo, nós também não queremos asfixiar vocês com a nossa experiência, mas convidá-los para pensar junto conosco como é que a gente pode tentar fazer isso. Mas o modelo pensado é esse, indicadores que sinalizam ações sinérgicas, né, de cooperação, de articulação, de conjugação de esforços, de desenvolvimento de capacitações produtivas e inovativas. Pode ser qualquer arranjo produtivo, o mais rudimentar. Tem inovação, sim, e a gente quer estimular a incorporação de conhecimentos. Essa é a primeira pergunta que eu recebi. Para terminá-la, eu diria o seguinte, articular com o nosso seminário Brasil Sem Miséria, que das pontuações que a gente está incluindo agora é a convergência com, não só sendo área de prioridade do Brasil Sem Miséria, se os projetos estão naquelas áreas, mas com os eixos estratégicos do Brasil Sem Miséria.